Eu vou dar uma colher de chá para vocês ficarem aí, mas quando a gente for para EBD, vocês, por favor, venham para cá. Porque, afinal de contas, é unidade. Então, vocês venham para cá, para a gente poder estar mais perto. Eu tive um professor, pastor Luiz Roberto, que ele dizia assim, o aprendizado ele vem pela prática. Então, é prática. A gente tem que praticar. Eu brinco que a gente vai para a autoescola, a gente aprende a passar na prova. É a prática que nos ensina a dirigir. A gente faz enfermagem, mas eu duvido alguém da enfermagem aqui dizer para mim que não aprendeu na prática. É na prática que a gente vai aprender. A pessoa está praticando. Isso aí. Gente, o tema para março é o discípulo e a unidade da igreja. E nós vamos começar falando disso, de unidade. E se em algum momento aqui eu falar igreja ou discípulo, tá bom, mano. Tá perdoado. Não, mano, não foi uma ordem, não, foi uma sugestão. Fique à vontade. Faz de conta que é a sua igreja, mano. Fica tranquilo. Sem problema nenhum. E a gente, falando sobre unidade, e a gente pode pensar assim, mas Deus está preocupado com unidade? E aí eu fui procurar saber. Porque quem ouve a minha mensagem sabe que eu gosto de pesquisar as coisas. E aí eu fui descobrir o seguinte. Para nós falarmos sobre o discípulo e a unidade da igreja, e, aliás, que eu até perdi aqui, se eu falar igreja ou discípulo, é discípulo, tá? Mas se realmente é igreja, é discípulo, que nós somos nós, discípulos, que vamos formar a igreja. Então, se sair aqui diferente, você já está ciente. E aí eu procurei e achei o seguinte: podemos estimar que existem entre 100 a 150 versículos que falam diretamente sobre unidade, comunhão, harmonia e cooperação entre os cristãos. Se considerarmos passagens que mencionam a unidade de forma indireta, ou dentro de um contexto maior, como metáforas do corpo de Cristo, exortações à paz e ao amor fraternal, esse número pode ser ainda maior. E aí, para você comparar, amor é citado em 300 a 500 versículos, perdão de 100 a 200, e salvação de 150 a 300 versículos. Eu acho que Deus se preocupa com a unidade. Tenho uma leve impressão. Por isso é importante. Até porque a gente, como discipulador, e a gente tem falado isso no GD dos jovens aqui, nós somos discípulos que formarão discípulos. Porque a sua função como discípulo é formar discípulo. É esse o objetivo. Eu lembro lá atrás, no começo da caminhada, eu sempre aprendi assim, o ide por todo mundo e ser minhas testemunha, não é uma sugestão. Aí sim é uma ordem. Então, e está lá no texto. Ide e fazei discípulos. É uma ordem. Então, se a gente não souber ter unidade, como é que eu vou olhar para a Ruth que está me discipulando mas ela não tem unidade com aquele povo lá? Só porque não tem... É óbvio que a igreja está vazia. Como templo, a maioria está lá. Não vou. Não vai ter ninguém. Pior, não vai ter ninguém que eu gosto. Como assim? Não ouvi isso de ninguém não, tá? Mas eu não duvido. E aí como é que eu vou olhar e falar assim, mas aí a Ruth falou para eu ir, aí eu venho, e ela não está. Então eu estou aprendendo que, dá para de vez em quando, dependendo do motivo, meu motivo, eu não estar aqui. Então nós somos discípulos que vão discipular. Cada ação, cada gesto, cada movimento seu vai formar um discípulo igual a você. Por isso que eu já falei aqui, se você não está bem, vai se consertar, depois se discipula, porque você vai formar alguém igual a você. Então, voltando para a nossa questão de unidade, ainda para a gente entender qual a diferença de união e unidade. Tem união e unidade? Aí é uma mistura de português com matemática. União e unidade, tem várias definições. Aí eu trouxe aqui, definição de união: ato ou efeito de unir-se, aliança, e uma palavra semelhante é adesão. E não sei se você já ouviu
de uns tempos para cá, a gente tem dito que a gente tem muitas adesões ao invés de conversões. É por isso que e essa adesão, ela se dá, a pessoa vem aqui, ela chora, levanta a mão, mas é uma adesão. E adesão vem de adesivo, e adesivo ele solta, né? Sei que esteja bem grudado, mas normalmente ele pode soltar. Ele está adesivado ali. E unidade é a qualidade ou estado de ser um e de não poder ser dividido. Cada parte estruturada que por si só forma um todo dentro de uma estrutura maior. E Romanos 12:5 vai dizer que nós somos membros uns dos outros e assim fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós somos cada parte estruturada que por si só forma um todo dentro de uma estrutura maior. E se você ainda não entendeu, isso eu aprendi com Raquel. Vou deixar registrado, se ela estiver assistindo a live, não sei se está transmitindo, ela vê. Talvez você já tenha ouvido, mas vale. Ela me ensinou a diferença de batata para purê de batata. Vocês conhecem? Já ouviram essa? É perfeito. Ouso dizer que Jesus usaria isso se ele estivesse lá naquela época. Você pegar um saco de batata e der para você 5 batatas, você separa elas para mim. Você não consegue botar uma aqui, outra ali, outra ali? Mas se eu fizer um purê de batata e te der, separa as 5 batatas. Não dá para separar, é uma coisa só. Tanto é uma coisa só que não é mais só batata. Olha o gordo falando de comida. Eu amo purê de batata. Mas não é mais só batata, é um purê de batata. Vocês já ouviram isso de Raquel, tenho certeza. E isso é unidade. A gente pode estar aqui em união, mas não tem unidade nenhuma. Nós estamos aqui, nós estamos cantando, vocês vão me ouvir falando agora na EBD, vão cansar de me ouvir, nós vamos cantar de novo, você vai vir aqui trazer sua oferta, fazer seu pedido de oração, todo mundo junto. E quando a gente sai ali, acabou? Unidade é uma coisa só. Detalhe, se você não prestou atenção, é qualidade ou estado de ser um e de não poder ser dividido. Aí o purê de batata, não pode dividir. Não pode, não tem como, você não vai conseguir. Nem estimar ali, se você pegar, sei lá, separar em pequenas porções, não vai. Isso é unidade. E aí eu vou pedir agora para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 12. E nós vamos entender o que é uma igreja que vive em unidade. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. É óbvio que isso não tem no original, gente, mas nas nossas Bíblias às vezes tem um subtítulozinho, né? Isso no original não existe. Aliás, nem os versículos, nem os capítulos, né? Isso é algo para facilitar a nossa vida. E na minha, eu achei interessante que está assim, a unidade orgânica da igreja. O que é uma coisa orgânica? Uma coisa natural. Ela não é artificial, ela vem naturalmente. Então vamos ler 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo,
a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Senhor, nós mais uma vez queremos pedir que o Senhor venha nos ensinar. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nos ensina a ser discípulos, uma igreja em unidade. Que a gente não se divida. Que a gente tenha uma união tal qual era o Senhor com o Pai, de forma que quando um vê o Filho, vê o Pai. Não há como dividir, não há como mudar, não há como separar. Que essa seja a nossa unidade. E que nós possamos mostrar àqueles que nós, porventura, estejamos ou viemos a discipular, que o Senhor vai trazer para nós essas pessoas. A gente possa mostrar a importância da unidade com o Senhor e a unidade com a igreja, que é o seu corpo. Nos ajuda, Pai, e que a gente não perca os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Que a nossa busca por santificação, como discípulos que a gente ouviu em janeiro, continue. Que não pare porque o tema mudou. Que seja uma constante na nossa vida. Que o compromisso com a palavra que a gente ouviu agora em fevereiro seja uma constante na nossa vida. E que a unidade também se junte a essa busca. Que mês a mês, aquilo que a gente for ouvindo e aprendendo, a gente não viva aquilo só naquele mês. Porque aí a gente não está junto. A gente só está ali, naquele momento. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Então, gente, uma igreja que vive em unidade. Versículos 12 e 13, nós vamos lendo depois os versículos para a gente relembrar, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Uma igreja que vive em unidade cultiva a coesão. E o que é coesão? A harmonia entre pessoas, estar de acordo e trabalhar bem juntos. Uma equipe coesa está sempre unida. É harmonia, trabalhar junto. E aí, eu nem pensei nisso quando eu estava preparando a mensagem, mas calha. A gente de enfermagem sabe o que uma equipe coesa faz e age durante um plantão. Uma equipe dividida, o plantão pode ser o mais tranquilo possível, mas é o pior plantão da sua vida. Porque a equipe está dividida. Um vai para lá, outro vai para cá. E na igreja acaba sendo assim, a gente às vezes tem dificuldade de trabalhar. E nessa definição aqui eu achei interessante que não é só trabalhar juntos, é trabalhar bem juntos. É estar junto. É estar o tempo todo. Fazer assim, o que precisa, o que tem que fazer. Eu ainda não consegui, irmão, por algumas dificuldades, mas eu tenho que estar aqui na quinta-feira, na hora da oração. Ainda não consegui, mas eu tenho esse propósito, eu tenho que estar junto, eu tenho que trabalhar junto. A igreja está aqui orando e eu não estou, por quê? E aí eu vou repetir o que a gente falou agora há pouco. Ah, mas está todo mundo lá, eu vou vir para cá. Não, nós estamos trabalhando bem junto. E é tão legal que aquilo, a gente está trabalhando bem junto aqui, junto com lá, e junto com o pastor Borges ali, e junto com a igreja aqui, a congregação, e junto com a Segunda Batista do Fragoso. Que tem um lance. Tem gente que age como se o corpo, que Deus tivesse vários corpos, né? Tem esse corpo aqui, tem um corpo lá, tem um outro corpo ali em cima, tem um corpo lá na Igreja Batista lá no Rio de Janeiro, tem um corpo lá na Igreja Batista lá nos Estados Unidos. Não, é um corpo. É um corpo. Só que como é que a gente vai ter essa visão
ampla se aqui a gente não consegue ter coesão? Se aqui a gente não consegue trabalhar junto? E trabalhar junto, às vezes, e eu amo a Igreja Batista, eu teria uma grande dificuldade de ir para uma outra denominação, porque tem um negócio que o pessoal acha muito chato, que é a Assembleia, mas às vezes até é chato mesmo, mas eu amo aquilo ali. Porque é coesão, a coisa está acontecendo, a gente sabe o que está vendo, e a gente pode trabalhar junto. E às vezes, e o que eu quero falar disso, que às vezes surge uma situação, e eu proponho algo, e a Ruth outra coisa, e eu ganho o que eu, de repente, ali o que eu propus, e a Ruth está aqui junto, no outro dia fazendo aquilo que a igreja resolveu, porque a igreja trabalha junto. Coesão. Não interessa, a gente está começando agora o trabalho da ABAN, né? Os adolescentes batistas magenses, já pensando no Conaban no meio do ano. E agora começa a ferver, né? Agora começa a minha dor de cabeça, porque eu tenho um monte de adolescente, uma galera que uns nem trabalham tanto, e eu tenho que ensinar eles e estar ali coordenando. E eu sempre falo para eles, quando a gente tem a primeira reunião de eleição, que normalmente é no ano anterior, e quando é eleita a diretoria nova, eu falo assim, olha só, aprendam uma coisa. A gente aqui trabalha com maioria, como a gente aprendeu na Igreja Batista. Mas não fique chateado se a sua ideia não for escolhida. Não é que ela é ruim, é que Deus nos direcionou a outro lugar. Aconteceu isso recentemente, a gente começa a pensar em tema, e aí veio uns 5, 6 temas, e aí teve, não, tá esse aqui, aí junta aquilo ali. E a galera que trouxe uns temas bons pra caramba, quase a gente, vamos fazer logo os temas dos próximos 3 Conaban, que a gente já resolve a vida. E eu acho legal que eles entendem isso. Pelo menos até agora eu não vi ninguém chateado. Porque não foi minha ideia. Não, então juntos. E é isso. O que for resolvido, o que a igreja vai fazer, a gente tem que estar junto. Eu sei que a gente tem muita dificuldade, a gente tem a vida corrida, mas a igreja está lá no centro de recuperação. A gente está junto, trabalhando em coesão, estou dizendo quem pode. A igreja está lá no Crevite, a gente está lá junto. A igreja tem uma proposta de trabalho, a gente está junto. Não, não gostei, não concordo. Acho que não tem que falar de discipulado, então não vou. Já está errado. Trabalhar de forma coesa é trabalhar todo mundo num sentido só. Qual é o seu objetivo aqui? Lógico, adorar a Deus, você vem aqui buscar a Deus, você vem aprender, mas a sua ideia não é que outras pessoas sejam salvas? É essa a nossa ideia. Então tudo que é feito para isso. Pode às vezes não dar certo? Pode, mas o objetivo é esse. A gente tem que crescer. Perdoem se isso é duro, eu acho engraçado. O Zinho que fala isso, eu brinco quando eu falo assim, põe amor nas minhas palavras, quer dizer que vem pancada. Eu falo assim, o amor já foi embora há muito tempo. Mas a gente precisa crescer. Parar de ser mimado. Parar de ser crente que, não. A gente não está junto. A ideia não é trabalhar junto. Eu tive uma experiência, e às vezes eu posso ser sem querer, ou por circunstâncias, numa situação e com o objetivo de chegar onde a gente quer. E ser ríspido com a irmã Ana. E eu aprendi isso trabalhando no encontro de casais, que a CIB faz. Primeira vez que eu trabalhei. Pastor Paulo, naquela voz mansa dele, ele falando assim, no início do trabalho, reunindo com a equipe, falou assim, prestem atenção, que às vezes em algum momento, na correria aqui, pode alguém ser um pouco mais duro com você, mas está todo mundo que precisa, tem coisas que precisam ser feitas e tem pessoas muito específicas para fazer. E passou. A gente estava em coesão, nosso objetivo é abençoar os casais. No final, sei lá, faltavam umas 2, 3 horas no máximo para encerrar todo o trabalho. E numa situação o irmão passou por mim e falou, sai, mas ele estava passando com algo que ele precisava chegar rápido ao outro lugar. Na hora eu falei assim, fiquei chateado, mas o que me veio na hora à mente? A voz do pastor Paulo, presta atenção. Eu falei assim, eu estou no caminho. E o objetivo dele é o mesmo do meu. Eu não fiquei mais chateado com aquele irmão, ele estava certo, eu que estava atrapalhando.
Isso é coesão, é trabalhar bem junto. É saber que, de repente, se eu não sei fazer, alguém sabe fazer. Eu vou tentar não falar mais sobre enfermagem, mas não sei o que acontece. Eu acho que a gente trabalha, eu estava de plantão ontem, piora, né? Porque aí está tudo aqui. Quantas vezes? Ô, Bruna, tenta lá para mim, que eu já tentei 3 vezes, não consigo pegar aquela veia. A Bruna vai e pega, eu fico muito chateado. Eu brinco com o paciente, assim, espera aí que eu vou trazer alguém que sabe fazer. Aí eu vou buscar aquele colega que eu sei que ele é melhor que eu. E trabalhar bem junto, hoje, eu não sugiro que você queira que eu pegue veia, mas eu sou razoavelmente bom nisso. Bem razoável mesmo. Razoável mesmo. Mas muita coisa que eu melhorei, eu aprendi com uma outra colega. Vendo ela fazer, ela me ensinando. Isso já com mais de 10 anos de trabalho, gente. Isso é coesão, trabalhando junto. É trabalhar junto. A gente tem que ter coesão. Uma igreja que vive em unidade tem coesão, trabalha bem junto. E uma igreja coesa está sempre unida. Está sempre em unidade. Na verdade, aquilo que a gente falou anda junto, união e unidade. A gente está sempre... Mas só a união sem a unidade não dura muito tempo. Mas tem que andar junto. Uma igreja que vive em unidade... Nós vamos ler agora versículos 14 a 19, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Uma igreja que vive em unidade promove a consciência de interdependência. E aí, eu não ousarei cantar, mas lembra, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. A gente está aprendendo sobre unidade, cantando e não sabendo. É um dependendo do outro. E é tão dependente que no versículo 14, eu acho o máximo isso, porque diz assim, na verdade, versículo 15, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você pode falar o que você quiser, você continua sendo do corpo. Você pode ser um membro atrofiado, você pode ser um membro que está até morrendo, mas você continua sendo do corpo. Não tem essa. Só se você se auto-amputar daqui. Aí é uma outra mensagem, uma outra história. Mas é interdependência. Eu dependo. O corpo depende. E como a gente tem umas dependências, eu estou aprendendo uma nova dependência. Né? Vocês percebem que a voz está meio estranha às vezes, que eu estou com uma prótese provisória, porque esse dente aqui caiu. Eu tinha que tirar ele mesmo e fazer um implante, mas achou melhor cair logo, porque ele não estava afim. Eu falei com o Fabiano, assim, interessante, que sem ele aqui, eu comecei a perceber que tinha uns dentes do lado que eu não sabia que estavam lá. Lógico que eu sabia, mas eu falava com o Fabiano assim, como não tem um outro dente para ele dar a mão, começa a machucar aqui, porque fica aquelas pontas naturais dele. Eu falei, gente, como faz falta um dente? Não é só estético, não. Estou usando esse exemplo que a gente usa outros, mas esse eu estou aprendendo agora. A gente é interdependente. A gente sabe que todo o processo, lá no final da sua digestão, começa aqui. Você veio para cá como? Ah, vim de Uber, vim de carro, vim de moto, até mais. Você ficou em pé como? Você fez sinal para o ônibus como? A gente depende. O corpo depende. Não tem coisa mais ou menos importante. A gente vai até falar isso um pouquinho mais para frente. Mas a gente age como se fosse. Não. Tá bom, Wanda não veio e não faz falta. Eu falei assim, aham.
Você depende. A gente depende. Só que a gente perde membros, e ao contrário do meu dente, de um dedo que você perca, a gente não sente falta, porque a gente acha que não depende dele. Depende. Uma igreja em unidade, ela sabe e cultiva e promove a consciência de interdependência. A gente tem que ter consciência disso. Uma coisa que eu sempre uso esse exemplo, eu perdi a conta das vezes que eu falei isso no Jardim Nazareno. A gente avalia muito a importância pelo cargo. Não, é pastor. Não, é ministro de música. Não, pessoal do louvor. Vocês já me ouviram falar isso, mas vocês vão ouvir outras vezes. Para quem fica aqui na frente, você não sabe a importância disso aqui. E às vezes você nem sabe quem botou. Você nem sabe. Às vezes é a coisa mais importante. É isso aqui. Diminui um pouco, a galera traz suas garrafinhas, ok, não tem problema nenhum, mas é importante. Aí a pessoa vem para cá, ela acha que ela não é importante e a gente trata ela como se fosse importante. Você chega aqui, você já chegou aqui, a igreja estava imunda? Não, né? Pois é, porque você limpou? Não. Tem gente que você depende. Você depende. E eu estou falando só de coisa material. Agora vamos para o espiritual, a gente depende. A gente está aqui para aprender, para trocar. Eu quando estava junto com o pessoal dos adolescentes, na liderança, como eu aprendia com eles lá, sentado com eles, ouvindo. Lógico, como eu aprendo com eles. A gente aprende. Vai começar a achar que você, não, que eu sou pastor, não tenho nada que aprender. Ferrou, cara, deu problema. E agora? Lascou. Tu acha que tu não sabe mais nada? Não. Quem disse que ninguém aqui tem nada para me ensinar? Eu falei, claro que tem. Eu aprendo com vocês nem sabem que eu estou aprendendo. A gente precisa ter consciência de interdependência. Não adianta, não dá para dizer que eu não sou corpo, eu não quero. Se tem olho, cada um tem sua função. Cada um tem uma sensibilidade. Cada um tem o seu momento. Fulano é mais grosso, fulano é mais sensível. Os dois são necessários. Eu li um livro, não sei se ele ainda existe por aí, mas é muito bom, chamado Deus Sabe Que Sofremos. O livro fala de dor. E um dos exemplos que ele dá é que se a gente tivesse a sensibilidade que a gente tem no olho, já percebeu que quando vê um mosquito, você fecha o olho de uma velocidade que você nem sabe que você tem? E normalmente ele nem entra. Às vezes acontece. Mas se a gente tivesse essa sensibilidade que a gente tem aqui na sola do pé, a gente não conseguia andar. A gente não ia conseguir botar o pé no chão. Vê como a gente precisa do mais sensível e do menos sensível? Porque se inverte ia dar ruim. Aqui ia entrar tudo e mais um pouco, porque ir lá tu não ia conseguir pisar. A gente precisa, mas é ter essa consciência. Eu não estou falando de falta de educação, não estou falando de ofensa, estou falando que tem aqueles irmãos que são mais, é o jeito deles. Eu trabalhei com uma menina uma vez, e ela era aquela pessoa assim, direta, do tipo que se eu gosto de você, eu vou falar que eu gosto, eu não gosto, eu vou falar que eu não gosto. No fundo eu gosto de gente assim. Aí teve uma vez que ela falou assim, o que eu aprendi aqui, eu agradeço o Fabrício, que eu aprendi com ele. Como eu fiquei feliz, porque eu sei que ela não estava me bajulando, porque senão, ou ela não ia falar nada, ou ia dizer, não aprendi nada contigo, então não serve para nada. Aí a gente fica magoado, fala assim, não. E eu entendo disso, gente. Quem conheceu minha mãe era a pessoa mais sensível que eu conheci. Minha mãe, tudo machucava. Mas era necessário no corpo também. Então, ter consciência de interdependência. Não adianta. Eu dependo daquele irmão lá, que eu acho ele muito grosso, depende. Porque às vezes, numa situação que você não vai se defender, ele vai te defender. E eu já vi isso acontecer. E eu que sou muito mais ríspido, mais
grosso, não estou achando a palavra melhor para definir isso, mas não é grosseria, mas mais firme talvez na hora de falar, eu dependo daquela pessoa mais sensível? Depende. Porque ela que vai sentar com você. Preste atenção, você não acha melhor? Eu brinco que o pastor Beto é assim. O pastor Beto, você vai falar com ele, aí você está certo, ele te convence que você está errado. Ele fala assim, não concordo não, irmão. E é desse tom para baixo. E aí você tem razão. Você está certo, eu estou errado. E são características que vão formando o corpo. Espiritualmente é a mesma coisa. Com a vantagem que se você quer ser mais sensível espiritualmente, é só você buscar. Mas sempre vai ter. Aprende com quem? Porque você depende. Dependência de aprendizado. Então, esteja lá. Versículos 20 a 24. Diz assim. Depois de uma igreja que cultiva a coesão e promove a consciência de interdependência, versículo 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Uma igreja que vive em unidade reforça os vínculos. Não quero ter o menor contato com Tiana, porque ela só vai à igreja. Você só vai à igreja. Perdoa, Tatiana, é só exemplo, por favor, em nome de Jesus. Está nem me ouvindo. Estou usando só de exemplo. Você não quero com a Tiana, porque a Tiana não está aqui na frente, gente. Tiana não pega no microfone. Tiana não canta. Tiana só limpa a igreja. Só limpa a igreja. Rapaz, já limpei Jardim Nazareno, que é muito menor que aqui. Só isso já seria muita coisa. E aí o que eu disse, é só um exemplo, tá, irmã? Em nome de Jesus. Amo a irmã. Acho que eu só não amo mais que a Sara. Que a Sara, ela é a co-ajudante aqui das irmãs. Ela tá. Onde está a Sara? Tá com Tiana, tá com Maria, tá por aí, tá fazendo alguma coisa. Mas existe, gente. Existe isso. Infelizmente existe. Lógico, grupos de interesse sempre vai existir. Mas eu não quero, não vou dar valor a esse ou aquele. Quer ver um negócio? Eu falei assim, pastor, ele tem mais responsabilidade. Quem te disse que ele tem mais vantagem? É esses negócios que você vê na TV, e essa galera aí que se coloca num pedestal que, nada, é mais responsabilidade. A única diferença do pastor para os membros, para vocês, é que nós temos uma responsabilidade maior, não é bônus, é ônus. Mas a gente ama esse ônus, a gente foi chamado para isso. Mas eu tenho que reforçar os vínculos, é sentar com quem eu não... Com quem talvez, se você pensar isso, a fulana não gostaria de ter, senta com essa pessoa, é ela mesmo que você tem que ouvir. E é tão importante esses vínculos, irmão, que muitos vão lembrar aqui. E apesar de ter mais idade na época, e talvez nem imagine o quanto me ensinaram, mas eu, adolescente aqui, e como eu lembro de Pergino, Balbina, Manuel Genô, Carlos Silva, Sebastião Nascimento, e por aí vai. Como eu lembro deles? Como eles me ensinaram? Como eles reforçaram o vínculo comigo? Assim, e adolescente com pessoas mais velhas, às vezes, mas eles nunca me deixaram de lado. Por isso que eu digo, eu não sei nem se eles tinham noção, né, de como eles me ensinaram. É reforçar vínculo. Mas a gente não quer estar junto. Fisiologicamente, tem um negócio que eu disse que eu ia tentar, mas na área de saúde, não falar enfermagem não, falar área de saúde, né, fica mais legal. A área de saúde, que
que os pacientes não entendem às vezes, que a gente chega assim, evacuou hoje? Mas o que você quer saber disso? Fica 7 dias sem ir no banheiro, irmão. Fica 10 dias sem ir no banheiro, deitado numa cama, para piorar a sua situação. Fica para tu ver se o corpo inteiro não dá problema. O corpo inteiro dá problema. Eu não sei se vocês já viram isso. O paciente está ruim, e o médico passa Lactulona. Eu falei assim, mas Lactulona? Eu falei assim, quando a gente está começando, a gente não tem essa noção. Aí o paciente consegue ir ao banheiro. Ele melhora. Eu falei assim, uai, mas não está morrendo agora há pouco? Eu falei assim, E é exatamente assim que tem que funcionar aqui. Não tem menos ou mais importante. Esse vínculo tem que estar lá. E não dá para, como a gente viu anteriormente, não dá para dizer que não faz parte. E não dá para a gente agir como se não fizesse. Não tem importância. Não tem importância quem fica lá na frente. Tem tanta importância que a gente tem um ministério sobre isso agora. Que é o Connect. Só para fazer aquilo ali. Essa questão de vínculo é tão importante que eu lembro quando eu me converti, e aqui a gente tinha o salão anexo, que era salão mesmo. E quando eu fui lá para trás, eu não vou arriscar que foi a igreja toda, mas eu perdi a conta das pessoas que vieram me abraçar e falar comigo. Isso é reforçar vínculo. E com quem está chegando. Não sabia nem quem eu era. Passar mais um adolescente para perturbar a nossa cabeça. Dei trabalho? Dei, mas quem nunca? A gente precisa reforçar vínculo. Para ser uma igreja de unidade, tem que reforçar vínculo. Senta com quem você nunca sentou. Você é tímido? Eu sei, eu também sou. Quer ver um negócio que me apavora? Porque eu sou tímido, gente. Não sei se vocês acreditam, mas eu sou. Eu falei com meus genros, eu sou tímido. Você mas só que eu aprendi que a timidez não pode me impedir de fazer as coisas. Quando a gente está aqui, aí eu estou sentado ali do lado de alguém, junta com o seu irmão aí do lado para orar com ele. Eu falei assim, irmão, quando é alguém que eu conheço mais assim, eu até ainda fico tímido. Mas vai, quando é com alguém que você, por circunstâncias, não tem tanto relacionamento. Irmãos, para mim é uma luta, não contra o irmão não, porque pela minha timidez, mas é isso aí, reforçar vínculo, é sentar junto, é estar ali. Eu citei um monte de pessoas aqui, e eu acho legal que eu vejo eles sentados no lugar, porque eram os donos dos lugares, né? Era o dono dos lugares. Mas quem te falou que a gente não pode sentar ali e a gente na correria não faz, mas se eu sentar agora do lado do irmão Bira, eu tenho coisa para aprender, reforçar vínculo com ele. E ele me ensina e nem sabe. É reforçar vínculo. A gente precisa fazer isso, porque se a gente quer estar em unidade, a gente precisa de coesão, consciência de interdependência e reforçar esses vínculos. Porque eu posso até ter consciência que eu dependo do meu irmão, mas eu não tenho vínculo nenhum com ele. Que dependência é essa que você não tem vínculo nenhum? Tem que ter ali vínculo. Você quer ver um negócio? Você sabia? Um paciente que tem uma lesão grave de tetraplegia. Então ele cortou tudo, só mexe daqui para cima. A medicina consegue ligar todos os negocinhos lá, todos os fios, tudo lá, tudo bonitinho. Só não entendeu como é que faz para a energia rodar. Então, tem interdependência? Tá ligado? Tá, mas não tem vínculo. Não fecha. A ciência faz isso. O médico abre lá a sua coluna e ele conecta, liga tudo direitinho, igual estava antes. Mas não funciona. Mas tá tudo, é como se você fizesse a instalação elétrica de uma casa, está tudo passado, a energia está chegando lá no relógio, mas não entra para dentro da casa. Não tem vínculo. Então não adianta. Tem que ter vínculo. Tem que estar ali, tem que estar participando. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. A gente tem que promover a corresponsabilidade. Uma igreja que vive em unidade promove a corresponsabilidade. Repetindo para você o versículo. Para que não haja divisão no corpo.
Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Você entra aqui, e sente falta de alguém? Eu não estou falando quem está lá no céu esperando a gente, não. Esses estão bem pra caramba. Quando a gente chega lá, a gente conversa. Estou falando alguém que não está aqui e que está por aí. Eu sinto falta. Gente que esteve aqui, ó, e me abençoou pra caramba. É uma das pessoas que eu falo pelo menos uma vez por mês. Falei assim, e aí? Bora. Ah, pastor, bora. Falei, bora. Você sente falta? E Deus faz, gente. A gente precisa promover a corresponsabilidade. Eu sou responsável por você e você por mim. E nós somos responsáveis por essas pessoas que estiveram aqui e que agora não estão. Gente que te abençoou, gente que me abençoou. É no mínimo uma falta de consideração, porque ela te abençoou, e aí ela desviou, ela está lá fora, não quer nada com Deus, e aí você joga ela para lá, igual Deus faz com você, né? Ué, que unidade é essa? Lembra lá no início? Não se divide, não se separa mais. Lembra lá no início? Ah, se o pé dizer que eu não sou do corpo, eu não sou mais do corpo. Negativo, você continua sendo do corpo. Você pode até sair. Ah, mas chegar lá no final, no final lá de Apocalipse, sair quando o membro está morto, infelizmente não tem jeito. Tem que cortar. Mas quem corta é cirurgião, quem corta é médico, quem corta é ele, não sou eu nem você. Você não tem autoridade para cortar ninguém. Continua sendo membro do corpo. Por mais que diga que não, por mais que você ache que não, que eu acho que não, continua sendo membro do corpo. O problema é que não dói em você. A gente tem que sentir falta dessa galera e fazer alguma coisa. Não espera o pastor Beto fazer, não. Não espera o Ministério de Evangelismo fazer alguma coisa, não. Faz. Ora. Você tem orado por essas pessoas? Eu tenho um grande amigo que quando eu vim para cá, logo depois ele veio. E hoje ele está fora. E eu não vou dizer para você que eu oro sempre por ele, não. Mas eventualmente eu oro. E ele participou da equipe Atalaia com a gente. E recentemente ele mandou uma mensagem para mim assim: irmão, tem aí uma playlist, né, uma lista de música, daquelas músicas que a gente cantava naquela época. Eu falei assim, olha Jesus trabalhando, olha Deus movendo. E eu devia ter vergonha porque eu não fiz parte disso. E Deus não está me permitindo ser responsável por isso. Eu falei, espera aí, irmão, que eu te arrumo a música agora. Ah, não quer nada. Isso é fogo de palha. Não, é corresponsabilidade. Ele faz parte do corpo. Ele faz parte do corpo. Porque ele é um dos exemplos exatamente disso aí. Você, não faço mais parte. Você, não adianta, você faz parte do corpo. Você pode estar doente, pode estar atrofiado, pode estar morrendo, mas você faz parte do corpo. A gente não usa mais esse termo. Antigamente era usado o termo exclusão, quando desligava alguém. Eu não vou entrar no mérito do termo. Mas o problema é que a gente excluía mesmo. Sai. Nossa, mas deu um trabalho para a gente trazer, a gente evangelizou, a gente foi, a gente falou, a gente discipulou. Aí essa pessoa sai e a gente acha que não tem mais responsabilidade nenhuma. Não, é corresponsabilidade. Eu com você, você comigo e nós com eles. A gente precisa ter isso. Porque que unidade é essa? Nem união é, quanto mais unidade. Eu sei que Deus está te lembrando de gente. Manda mensagem para ela hoje, para ele, para eles. Liga. Mas não é assim, por que você não está vindo? Eu falei assim, irmão, eu te amo, eu queria falar que Jesus te ama. A igreja está lá te esperando. Deus está de braços abertos te aguardando. Leva uma palavra de corresponsabilidade, de cuidado. Tu não faz isso com o teu corpo. Você trata, você faz, então vamos tratar igual. A gente precisa fazer isso, a gente precisa agir de tal forma que no versículo 25 diz, cuidado em favor uns dos outros. Não é em seu favor, é em favor do outro. Uma das pessoas que eu citei aqui,
Quantas vezes ela mandou mensagem para mim: pastor, estou orando por você. Como é que eu não vou ter cuidado com ela? Ela tinha cuidado comigo. E repito, gente que esteve aqui, que abençoou a mim e abençoou você. Agora, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E não, deixa para lá. Não pode. A gente tem uma responsabilidade muito grande, entre tantas outras, é dessas menininhas, essas criancinhas aprenderem com a gente. Olhando para a gente, aprendendo, vendo fazer. A gente precisa disso. Não dá, gente. Não dá. E gente que Deus usou aqui, aí a gente usa aquela desculpa. É verdade, mas Deus usou até uma mula, né? Eu falei, isso é desculpa para você deixar para lá. É desculpa você deixar para lá, porque se você for ler o texto, o profeta ficou revoltado com a mula, ia ficar batendo nela, queria matar ela e Deus não deixou, porque ela é importante. Então, se a mula é importante, imagina quem estava aqui. E essa corresponsabilidade, esse cuidado em favor uns dos outros, é para que isso não aconteça conosco. Porque eu me pergunto o que aconteceu, o que passou batido, que a gente não percebeu que essas pessoas estavam indo. Algumas eu só soube depois que já foi. Como é que eu não percebi? Porque não dói. Quisera nós, como corpo de Cristo, reagíssemos como o nosso corpo reage quando você dá uma topada no inverno bem frio na quina de algum lugar. É para ser bem dramático. Dói. Quisera que quando alguém se afasta ou começa esse processo, a gente sentisse em nós a mesma dor. Eu duvido que tu ia dar esse mole. Eu duvido que tu ia deixar a pessoa sair, porque tu está sentindo dor. Porque está doendo em você. Porque é muito bonito dizer, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E se você não faz? Tem que doer na gente. Tem que doer de verdade. Eu tive uma experiência há muitos anos, foi 2004. A Fabiana estava grávida da Ana. E uma grande amiga, Vera, o filho dela teve um problema, uma formação congênita no cérebro, e aí as artérias às vezes simplesmente estouraram. Ninguém procura isso numa criança de 6 anos, né? Aconteceu. Eu estava de plantão, ela trabalhava comigo, só que aí chegou assim, o Rodrigo está doente, a criança fica doente, mais do normal que a mãe não vem trabalhar, só que começa a chegar as informações, Rodrigo está no CTI, Rodrigo está entubado. Eu falei, espera aí, é uma coisa muito errada. E tem alguns exemplos nessa experiência aí de corresponsabilidade e de vínculo. Lembra do falecido cartão de telefone? Que engraçado que já morreu, né? As fichas duraram pra caramba, ele já foi. Você lembra como era ligar para um celular com ele? Tu comprava 60 unidades, durava uns 2 minutos, eu acho, se muito. E a gente tinha um orelhão no setor, eu comprei nem lembro de quantas unidades, liguei para ela e falei assim, Vera, sou eu, Fabrício, fala. Enquanto tiver unidade, eu estou te ouvindo. E engraçado que ela fala que ela não lembra do que ela disse, mas eu lembro. Porque doeu. Ela falou assim, o que você está fazendo aí que você não está aqui? Eu saí chorando do telefone. Eu chorava tanto que todo mundo se morreu. O que houve? Morreu? Eu falei assim, não morreu, mas por que você está chorando? Você não sabe que houve uma mãe desesperada no telefone. E ainda ouvi essa. Eu falei assim, não dá. Ela não lembra. Eu falei, claro, quem apanhou fui eu, porque você não lembra. Quem tomou a pancada fui eu. Isso me constrange até hoje. Isso é vínculo. Eu estou nem aí, está de plantão, está fazendo o que aí? E eu trabalhava no outro dia, tá? Eu estava de plantão no outro dia numa empresa de ambulância que eu trabalhava. Pensei, vou para o Pronto Baby, vou atrás da Vera. Estou de plantão no outro dia. O que eu fiz? Vou ligar para lá e vou inventar uma desculpa? Não. Liguei para lá e como Deus faz as coisas tão de forma perfeita, eu liguei para o local de trabalho e falei assim, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Arruma alguém para me substituir. Eu preciso estar lá com essa pessoa.
E Deus é tão bom que tinha era escala, né, que ficava na central de controle, era uma irmã. Eu falei assim, fica tranquilo, Fabrício, deixa que eu resolvo. Vai. E eu fui. E cheguei lá, conversamos, passamos, e os dias foram passando. E aquilo me incomodava, me doía tanto. Gente, eu ligava para a Vera todo dia. Ao ponto da Fabiana falar assim, para que tá chato. Até porque você TI, não dá para você ficar atendendo toda hora. Mas, e eu falei para Deus, mas por quê? Eu estava começando a entender esse negócio de pai, porque a Fabiana estava grávida da Ana. Eu falei, Senhor, mas por que eu estou assim? Não é meu filho. Não é meu filho. Eu gosto dele, eu amo Vera, mas o Marco, o esposo dela, mas... E aí Deus me ensinou, desse dia em diante, Deus falou para mim com a voz que eu conheço há mais de 30 anos. É isso que eu digo, quando eu falo, chora com os que choram. Tem que doer. E doía, irmão. Por isso que eu ligava todo dia, eu queria saber se estava bem. Porque estava me machucando. E aí a gente vem para cá e a gente perde um irmão que te abençoou, que fez tanto por você. E você não sente nada do que você faz. Eu falei assim, tá vendo? Nunca foi. Quem te disse que nunca foi? Quem te deu essa autoridade? Se tem lições que a gente aprendeu com muita facilidade, é apontar o dedo, jogar pedra e lavar as mãos. Isso a gente aprende rápido. Não dói. Como me dói pensar em gente que me abençoa e não está aqui. E o que eu estou fazendo? Gente que quando eu estava lá atrás, sem nada em casa, vindo buscar água aqui em Santarém. E não é uma crítica a pastor Osés nem na época, porque ele não sabia. Eu não falei, também dá para adivinhar, né? E essa pessoa que hoje também, que já esteve aqui, cantando, chegou para mim. Lembro até hoje, Helena Verdun, que pregou. Passaram a palavra para a Helena Verdun quase 10 horas, quase 9 horas, irmão. Pô, a Helena Verdun, ela prega, né? E eu fiquei. Ainda queria ir embora. Não, pai, vamos ficar. A Ana estava meio com febre. Eu falei, tá bom. Deu 10 horas, já estamos aqui. Essa pessoa, eu estava lá atrás, né? Porque quando a gente está mal, a gente vai indo. Por isso que eu falo, como é que a gente não percebe? Porque eu não queria ser visto. E ela me chamou, falou assim, Fabrício, você pode esperar um instantinho? Eu falei assim, posso. Estou lascado mesmo. E ela falou assim para mim, eu tenho pedido a Deus para enxergar além das pessoas. Eu estava lá atrás, depois do Celso, bem lá atrás. E a igreja cheia. E ela foi, eu não lembro se foram 30 ou 50 reais, eu não sei se resolve. Mas Deus mandou te dar. Como é que eu posso olhar para essa pessoa que não está aqui e dizer que Deus não usou ela, que ela não faz parte do corpo mais, e eu não tenho responsabilidade com ela lá fora? Está fora, totalmente fora. Totalmente fora. Mas quando eu posso, eu mando uma palavra. Quando eu posso, eu dou um abraço. É lógico que não é a gente que vai fazer. É o Espírito Santo. Mas a gente tem parte nisso. É corresponsabilidade. Com quem está aqui para não sair, com quem saiu para voltar. Porque o corpo de Cristo precisa doer na gente. Pede a Deus para doer. Pede a Deus para doer. Só cuidado com o que você pede, vai doer. Tem que doer. Tem que doer e doer muito. E quando começar a doer, aí você vai entender. E para a gente encerrar, versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Para você não esquecer, uma igreja que vive em unidade, cultiva a coesão, promove a consciência de interdependência, reforça vínculos, promove a corresponsabilidade e experiencia a solidariedade. Porque se tem uma coisa mais difícil de que doer em você quando o seu irmão sofre, é você se alegrar quando ele é exaltado e você não. Talvez isso seja mais difícil. Mas mas eu faço tanta coisa, como é que Deus está fazendo, quem está sendo exaltado é fulano? Uai, você está querendo, como diz aquele ditado, né, para ser reconhecido, o lugar é o ML, né, lá que é para ser reconhecido, aqui não. Mas a gente quer.
Mas a gente tem que começar a se alegrar, porque a gente acha fácil se alegrar com os que se alegram. É fácil me alegrar com os que se alegram quando está tudo bem comigo. Quando não está, eu começo a ficar meio chateado. Teve uma... esse eu posso citar, eu sei que eu posso citar o nome dele sem problema. O Aurélio. Tem um ano, sei lá, tem um ano, menos de um ano. Eu com meu carro quebrado há mais de um ano. O carro não andava, não fazia nada. Aí vi um status de Aurélio. Botava um trabalho dirigindo. Cara, como eu fiquei feliz pelo Aurélio. Eu mandei mensagem, pô, irmão, é seu? Você é? Eu falei, cara, que bom. Que bom que você está, que bom que Deus te abençoa, que bom que você está podendo. Mas tem muita gente que fala assim, pô, mas por que meu carro está parado e ele está com um carro novo? Eu falei assim, não, que bom, cara, que bom, eu fiquei feliz mesmo. Lógico que o diabo vem e tenta jogar isso, você não, é de verdade experienciar a solidariedade e é nisso também. Você se alegra com quem se alegra? Porque, repito, se chorar com quem chora às vezes já é difícil, imagina se alegrar, porque às vezes está dando tudo errado para você e está dando certo para o seu irmão do lado. E o que é pior, você se acha tão melhor que ele não pode ser abençoado, só você. Não. Você tem que se alegrar de verdade. É quando o texto ele é claro. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijem. A gente já falou muito sobre a questão do sofrimento, não vou ficar repetindo aqui, mas é todos. Quando seu irmão vem aqui contar uma bênção, você se alegra de verdade ou você lá vai falar de novo? Tá chato? Ontem mesmo a gente teve um exemplo disso, cara, que coisa linda, praticamente a igreja inteira se regozijando com a Shirley. É isso. E talvez você esteja com algum problema sério, talvez você esteja com alguma doença, talvez você esteja com algum problema, mas ela está sendo abençoada. E se ela é corpo, se ela faz parte do corpo, quem está sendo abençoado? Você. Sou eu. A gente precisa aprender a ter essa questão de solidariedade na alegria também. É um troço doido. Imagina só, ter alegria na solidariedade, que a gente não consegue. Aí a gente quer ter unidade. A gente quer dizer que é unido. Não. Se a gente não é assim, a gente é qualquer coisa, menos uma igreja em unidade. Precisa se alegrar de verdade. Nem que seja, né? Pelo menos saiu um da fila, né? Posso dar mais um passo aqui? Pelo menos isso. Se alegre que você saiu um da fila. A gente precisa aprender isso. Eu estava lembrando aqui, lembrei de uma experiência de Bruno com a Ana Laura, ela aprendendo a escrever, que Jesus foi lá ajudar ela. Cara, que alegria aquilo ali, cara. Como eu vibrava com aquilo ali. Eu falei assim, é isso. E eu sei que teve gente aqui, infelizmente, é capaz de ter gente aqui que falou assim, criança. E aí eu repito aqui, ela me ensinou e nem sabe. Ela nem me dá ideia para mim. Deixa ela, quando tiver mais velha, eu vou falar que ela não dá ideia para mim. Sabe que eu te amo, né? É experiência. Aí talvez você fique assim, poxa, ou então pior, ela teve essa experiência e eu não tive. Você vai buscar, irmão. Se alegra com ela e fala assim, dá para ser melhor. Mas não, a gente prefere ficar chateadinho. E aí, irmão, me perdoa mais uma vez. Mas vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer de verdade. Porque a gente está no leitinho, está querendo que Deus não vai dar, irmão. Por quê? Você fica chateado com um negócio desse, se eu fizer um negócio mais sério contigo, tu vai ficar revoltado. Para fechar essa questão aí, de experiências com Deus, por exemplo, tem um pastor, o pastor Luciano Subirá, eu vi na mensagem dele, disse que estavam numa mesa, contando as experiências que eles tinham com Deus e tal. E ele tinha tido uma muito boa, ele contou, e falou assim, um outro cara falou assim, boa, mas eu tenho a melhor. E o cara contou uma experiência espetacular, aquelas coisas que só Deus faz. E ele falou assim, eu tive que sair daquela mesa e fui correndo para casa, e eu falei assim, Deus, ele falando, não é uma competição,
E eu estou muito feliz pelo meu irmão, mas se tem aquilo ali, eu quero para mim também. É isso que tem que nos fazer, não ficar chateadinho. Até porque tem horas que a gente vê sair, nós queremos algumas experiências, mas não queremos pagar o preço da experiência, né? Para chegar até certo ponto, não é assim. Para fechar essa questão de experiência, e a gente poder louvar ao Senhor, a gente encerrar, eu trabalhei no Pan-Americano de 2007, acho que foi 2007, né? Como voluntário. E aí a gente ganha uniforme, tinha lá boné, aqueles agasalhos e tal, tudo. Uma vez eu estava num ponto de ônibus, não sei se estava com um agasalho azul bonito. Aí chegou um rapaz, pô, como é que foi para ter isso aí? Eu falei assim, quer que eu te ensino? Eu falei assim, quero. Eu falei assim, é fácil. Você se inscreve como voluntário para trabalhar num evento. Voluntário. Você não está ganhando nada e você ainda vai pagar para ir. Aí você faz durante uns 2, 3 meses um monte de reunião, dinâmica de grupo, não sei o quê, para ver se você vai ser escolhido. Depois que você é escolhido, você vai e trabalha de graça. Aí você ganha. Aí o cara olhou para mim, então não quero. Eu falei, sério, então você não quer. Agora eu tenho. Eu cheguei até aqui porque eu fui caminhando. Então, quando vê o seu irmão, então senta do lado e fala assim, Ruth, como é que faz para ter esse negócio aí? Que ela vai te ensinar. Você é Bíblia e oração. Ao invés de ficar chateado. Vamos ser uma igreja de unidade de verdade. Que a gente tenha unidade ao ponto de que realmente nada possa nos dividir. Nem quem já está aqui e nem quem está lá fora. Porque isso está me batendo muito, irmão. E eu brinco que pregador ele é bitributado, né? Ele leva uma pancada quando ele prepara a mensagem, dá a mensagem, e a outra quando a gente prega. Mas eu queria dividir isso com vocês. Mais uma vez. Não é porque saiu daqui. Não é porque disse que eu não faço parte do corpo. Que não é mais corpo. É corpo. Pode estar atrofiado, pode estar doente, pode estar morrendo. Mas é corpo. E o que você faz quando está numa situação dessa? Trata. Então vamos tratar prevenção para não acontecer aqui dentro com quem está. E vamos buscar quem está lá. Vamos ser uma igreja de unidade de verdade. Eu acredito muito nesse projeto de discipulado. Muito. Muito. Se tem uma coisa que a gente tem aprendido é que nessa conta 1 mais 1 não é 2. Se aqui nós temos 10, 20 pessoas, sei lá, 1 mais 1 são 40. Imagina a igreja toda. Eu acredito firmemente nisso. Mas só vai funcionar se houver santificação, compromisso com a palavra e unidade com a igreja. Tem mais coisa, mas não vou adiantar os outros meses. Mas siga. Eu queria que a gente orasse mais uma vez, depois nós vamos louvar ao Senhor. É um hino